Antes de mais, queria dizer, sejam todos bem-vindos ao Bantuba Podcast. Este é mais um episódio. Hoje temos aqui connosco o nosso irmão Henrique Sungo, diretamente da banda, se me permitirem, o país do Bonga, Angola. Henrique Sungo é nascido em 1980, a 27 de março. Henrique, deixa-me dizer já, está extremamente bem conservado. Não me fazia ideia que eras de 1980. Mas digo já, passas por 90, idem. Ok, o Henrique, para quem não o conhece, é um filmmaker, é um community helper e também é um autor. É um autor que se diz, né? Um escritor. Como profissão é engenheiro. E deixarei-te continuares e apresentar-te de uma forma ainda melhor. Henrique, o que é que traz cá por hoje? Fala-nos um pouco de ti. Começaste bem, vou acabar. Trabalho com engenharia de comboios, manutenção, obviamente, pela Fathom Railway. E estou no ativo no cinema, produzir filmes. E ativo na literatura também. Ótimo. Mas tenho outros cursos aí por trás, tenho curso de psicologia desportiva, consultor de nutrição desportiva também. Como fui atleta, então sempre estive agrupado em cursos desportivos. E vou andando, estou sempre a aprender, sempre a estudar, claro. Há bem pouco tempo estava a fazer um curso na universidade de business, porque estou a empreender, estás a ver? Então é por aí, mano. Isso não para, a gente aprende todos os dias. Claro. Sempre a enriquecer o teu currículo, o teu intelecto. E eu penso que a vida é isso, não é? É isso, é nós, durante a nossa jornada, estarmos sempre humildes e dispostos que nunca sabemos tudo. E que temos que continuar a aprender e a evoluir. Dá para ver que tu conseguiste formar em várias coisas. Eu gostaria que, antes de que desenvolvêssemos um bocado isso, que falasse um bocado do teu percurso. Nasceste em Angola? Sim. Nasci em Angola, não na capital, nasci na província do Huambo, isto é, no centro de Angola, que antigamente chamavam de Nova Lisboa. Correto. Porque é a cidade onde os portugueses gostavam muito e ficavam bem à vontade, porque Nova Lisboa, na altura, hoje o Huambo, em termos de clima, assemelha-se a Lisboa. Assim, frio, meio úmido e tal. Tipo Europa, E os portugueses sentiam-se muito acomodados lá. Certo. Então, eu nasci no Huambo em 1980, 27 de março. E saí do Huambo com 2 anos de idade. 2 anos de idade. Fui para Luanda porque o meu pai tinha 2 casas, né? Eu trabalhava no Huambo. O Estado mandou trabalhar lá. E depois tínhamos uma casa em Luanda também, na capital. E, portanto, eu sei por conta da guerra. A intensificação da guerra naquela altura é demais. E aí saímos de Angola, a família toda. Saímos do Huambo, a família toda. Meus irmãos, etc. E fomos para Luanda. E só voltei, tinha poucas memórias do Huambo. Pequenino, 2 anos, né? Não sabia nada. Muito poucas memórias. Mas eu depois, em 2001, após participar num concurso masculino de moda, Mr. Angola. Eu fui segundo classificado e representante de Angola no Main Hunt International, que é o concurso masculino maior que existe na Europa ou no mundo. Isso é mais na Ásia. Main Hunt. Saí em segundo e pronto, estava por causa de patrocínio para poder representar Angola. Isso já é 2001. Portanto, a minha cena começou muito cedo. Muito cedo mesmo. Muito cedo. E tive que voltar para o Huambo. Para buscar sponsor, né? Buscar patrocínio no Quantos anos é que já tinhas nessa altura, quando tiveste que começar? 21. 21? Estava com 21. Bem novinho e tal. Ok. E consegui o dinheiro, mas não consegui ir para a competição. Tive alguns litígios com o dono da minha agência. Correto. Então estava impossibilitado de representar Angola. Ok. Mas pronto, eu cresci em Luanda. Ambiente de guerra, né? Onde a gente não sentiu isso, mas o país em si. E quem teve naquela época sabe, aquilo era distúrbio, mano. O país em guerra. Exatamente. Os nossos cotas fugiam, por exemplo. Era rusga daqui, rusga dali. Eu não passei um bocadinho disso. Sério?
Depois de estar já com os 18, 19, passei um pouco disso. Andei no exército também, a fazer cursos psicotécnicos, mas eu não gosto de guerra, não gosto desses mambo de militar e nada, não curto. Sim. Saí. Tiveste que sair, exato. E fui sempre estudando, fiz o pré-universitário no PUNIV, que é um instituto, um dos maiores institutos do pré-universitário de Angola. Depois entrei para a universidade, Agostinho Neto, nem cheguei a estudar, saí de Angola. Saíste de Angola. Fui para Lisboa, Correto. tentar a vida. Né? Começar do zero. Começar do zero, tem outras perspectivas. Isso já nessa época Angola estava já em paz 1 ou 2 anos. Acho que 1 ou 2 anos. E... Depois seguiu-se o governo do Eduardo. Sim, isso é no governo do Eduardo. Né? No governo do Eduardo sabe bem pouco tempo, acho que 5 anos atrás. Atualiza-me só em relação a isso. A guerra demorou cerca de quantos anos em Angola? 25, 28 anos por aí. Uau. É a maior guerra civil do mundo. Maior guerra civil do mundo. 25 anos. 25, então, mais do que 25 anos. Existe uma contabilização dos mortos civis? Oficial, eu acho que existe. Não tenho aqui os números, mas posso te dizer que... Foram aos milhões? Acredito que são milhões de angolanos. Milhões. Se calhar aí uns 2... Sentes que esse período da história angolana é propriamente retratado aos dias de hoje? Ou passa um bocado despercebido a brutalidade que foi a guerra civil? Não, alguns aspectos é retratado, né? Mas ninguém gosta de falar de coisas tristes. Né? Você vai falar da guerra, muita coisa vem à cabeça. Né? Sim. Eu tenho família, direitos que morreram na guerra, primos, inclusive um amigo pessoal certo. Que também morreu na guerra. Então, mas fala-se, de uma ou de outra maneira fala-se disso. Não assim como uma avalanche muito grande, as pessoas ainda têm isso na cabeça. Está ainda na memória das pessoas. A guerra acabou cerca de 18 anos atrás, mas a influência psicológica ainda continua nas pessoas. E isso é uma coisa que leva tempo. Principalmente num país onde depois da guerra, no pós-guerra, não se evidencia esforços, não é, de rever essas pessoas e tentar mantê-las inserir na sociedade, ter atendimento, por exemplo, de psicólogos, etc. Nós não temos isso. Acabou a guerra, cada um por si. Exato. Então tem muita gente traumatizada a andar por aí. Pois. E quando tu toca nesse assunto, se não for motivo de lágrimas, é motivo de ira. Então é muito sensível. É muito sensível. Eu a guerra, como eu vejo como a memória que ela deixa nas pessoas tem 2 facetas. Tem o lado que permite com que a consciência da sociedade saiba o que é a guerra e evite-se ao máximo que qualquer situação leva a que volte-se outra vez para um cenário de guerra. Ou então as pessoas esquecem-se e não têm medo e fazem tudo que vá novamente de acordo com isso. E eu penso que, por exemplo, a fase em que nós nos encontramos hoje em dia, sim, no mundo estamos um pouco assim. Aquelas gerações que se recordam muito bem das dores da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial já não estão muitos por cá. E aquilo que eu estou a sentir é que os governantes e a sociedade de hoje em dia não têm consciência da dor. Não têm consciência da dor, porque o diálogo é algo que está a ficar muito mais complicado de existir. Tu vês mesmo na rua, as pessoas estão cada vez mais tolerantes. Sim. E depois consegues ver isso a todos os níveis, a parte do indivíduo, e depois reflete-se também na política e nos governos. Voltando então ao teu percurso. Foste depois para Lisboa, estiveste em Lisboa. Como é que foi essa fase depois de ter saído de Angola? Fui para Lisboa. Na altura, eu antes de sair de Angola, para além de fazer a moda, né? Estava numa das maiores agências de Angola, que era Mangos na altura, e eu também era jogador de basquete. Eu jogava no Sporting de Luanda. No Sporting de Luanda, ok. A equipa é conhecida. O Sporting de Luanda é conhecido. Não percebi. O Sporting de Luanda é conhecido. Eu conheço a nível do futebol. Não é das melhores equipas, mas é conhecido. Sim. Naquela altura até era, acho que a terceira ou a quarta melhor equipa. Hoje não sei como é que está. Já não sabes como é que está. Não sei. Não segues o Girabola? Sigo às vezes. Segues? Não, sigo às vezes. Assisto um bocadinho ali, online e tal. Mesmo jogar bola de verdade. E também quando fui para Portugal, era continuar a jogar basquete. E estive no Seixal, inclusive. Okay. Mas as coisas são diferentes porque tu tens que jogar, depois tens que trabalhar.
E depois? Não estava a conseguir conciliar essas duas Não coisas. consegues conciliar? Não estava a conseguir. Sair tarde do serviço, epá, quis também estudar. Como um jovem ambicioso, você quer fazer as coisas acontecerem. Sim. Mas Portugal não é assim. Tens de fazer uma ou outra. Sim, em Portugal é difícil. Então tive mesmo que deixar de jogar. É um dos maiores problemas que eu, por exemplo, identifiquei saindo de Portugal para aqui. É mesmo a dificuldade de conseguir complementar aquilo que são, entre aspas, as tuas obrigações, não é? Como teres de trabalhar, teres que estudar, com um sonho que tu tenhas. Então, em Portugal, às vezes, pelo menos na altura que eu saí, agora não sei se ainda continua assim, vou lá de férias, é difícil poder analisar propriamente a mentalidade das pessoas. Mas em Portugal sempre foi um país que, se tu tivesses um sonho, o pessoal ri-se um bocado. Mas isso é um sintoma de um país que não está bem construído para dar oportunidades. Porque as pessoas riem-se. Se tu disseste que tens um plano, tens um sonho, queres abrir uma empresa ou um projeto ou o que for, as pessoas riem-se um bocado de ti. Aqui em Inglaterra, as infraestruturas e a mentalidade permitem que tu consigas conciliar um monte de coisas. É totalmente diferente. E então eu consigo perceber de onde é que queres vir com esse exemplo. Então, quando chegaste aqui depois... Quando cheguei aqui, saindo de Portugal, eu achei que vim no país certo, meu. Porque eu vi coisas fantásticas. Eu cheguei aqui, acho que 2006, por aí, 2007. Coisas fantásticas. A primeira, eu estava com alguns euros no bolso, né? Eu disse, não, pá, tem que trocar, né? O amigo que veio, que recebeu-me, vamos trocar com o bolso. Fomos aí no centro comercial e a primeira coisa que me chamou a atenção foi ver a juventude em postos de trabalho que eu nunca vi antes. Não tive vindo antes. Nem em Portugal. Não é? Eu vi logo um rasta no banco, por exemplo, para vir me atender. Disse, pô, rasta no banco em Portugal isso não existe, muito menos em Angola. Depois fui para uma casa de câmbio. Acho que parecia uma menina por aí, tinha uns 18 ou 19 anos. De fato e tal. Eu fiquei assim, não, esse país então é como, meu? Como dizem em Angola, esse país mais é quali. Então, é um país de oportunidade. É um país de oportunidade. Naquela altura muito melhor do que hoje, mas é país de oportunidade, onde o people não vê o género nem a idade. Não é? Se estás capacitado a fazer o trabalho, tu fazes. Então eu disse, esse é o país que acolheu-me aqui onde vou ficando, vou fazer as coisas funcionar. E fui andando, fui estudando, né? College, por ali, certo. Tentei dar continuidade na moda, não é? E consegui entrar numa agência, Galaxy, na altura, mas a competitividade era muito grande. Ok. Eu fiquei naquela agência 2 anos, só tive 3 castings. Ok. E tive um... Quase um por ano. É difícil para te chamar. Chamava, mas não passava nos castings. Ok. Havia um que eu estava quase, fui até nos 2 últimos, mas escolheram outro rapaz mais novinho, disse, pô, estás a ver, né? Era da Motorola, e era outdoor. Ok. Tinha que se contracenar com uma outra modelo, nesse caso feminina, e fazer, tirar fotos com telefone, não sei o quê. Não passei, aqui também desmoralizou já um bocadinho, se for, aqui não está dando, vou me arranjar trabalho. Vai arranjar trabalhar. Eu só estudava, estás a ver? Então, comecei a moldar e a mudar. Ok. Tem que ver caminhos de fazer as coisas, não sei o quê. E aí, fui estudando, fui mexendo daqui, tive em França também 2 vezes, tentava ver se desse alguma coisa lá, mas não, voltei. E, fazendo a vida. Fazendo a vida. Com algumas dificuldades na altura, porque não falava muito bem inglês. Eu saí de Angola, eu aprendi inglês em Angola. Quando cheguei aqui, pensei que soubesse inglês, mas não. E nós em Angola falamos com acento americano. Americano, exato. Aqui o britânico não conseguia perceber. É diferente. É diferente. Para a escola. Eu também acho que essa foi a dificuldade que eu senti. Nós, quando saímos de Portugal, há uma certa preparação, uma certa tolerância ao inglês, mas o inglês americano. Mas quando estás aqui, apanhas o sotaque, é completamente diferente. O sotaque dos ingleses é um sotaque muito forte, mas é algo que no início eu não apreciava tanto, mas hoje já aprecio um bocado mais. Já aprecio mais, porque acho que é no sotaque que está a identidade da língua, não é? O mesmo serve para a língua portuguesa, para qualquer outra língua que tu fales, é o sotaque do país, porque aquilo é a língua em estado puro. É verdade. Meu irmão, entretanto, tu és alguém que és um autor, escreves livros, fazes filmes. Explica-me, como é que consegues fazer tanta coisa ao mesmo tempo?
Força de vontade, em primeiro lugar. Foco, segundo. E fazer acontecer. É tirar do sonho e pôr na prática. Mas também tens de ter aí uma dose de paixão, não? Eu tenho paixão pela arte. Ok. Eu gosto de arte desde muito pequeno. E olha, vou-te dar um exemplo. Vou-te contar uma cena muito rápida. Tive um tio que já é falecido. Ele foi diretor do Jornal de Angola. Sempre que ele viesse para casa, ele trazia o jornal, né? E enquanto nós éramos pequeninos, tipo 11, 12, por aí, 13 anos, a gente ia, tio, tive abraço no tio, todo mundo, né? Alguns irmãos, as filhas dele inclusive. Mas eu não ia dar abraço no tio, eu ficava focado no jornal que ele trazia. Yeah. Mas assim, sem... Tipo, gosto de ler. Mas ele dava conta disso. E uma vez ele falou-se na minha mãe. Não falou à frente de mim, mas eu estava a ouvir, eu estava na cozinha, estava a ouvir, ela fala para minha mãe: esse teu filho gosta muito de ler, meu. Enquanto os outros vêm aqui dar abraço, esse não tem sentimento, vai logo no jornal. Yeah. Já eras diferente na altura. Já era bem diferente, Yeah. estás a ver? Então, sempre gostei de arte. E vou juntando as coisas, né? Quando é que tiveste o clique? Que este mundo da arte era algo que tu ias querer entrar e querer mesmo desenvolver. Quando é que sentiste que tinhas que começar a enverdar por esse caminho? Foi 2010. 2010 já estava com ideias, não de escrever um livro, mas de abrir um jornal. E eu, vou abrir um jornal. Já tinha título e tudo. Angola News. Angola News. Angola News. Eu falei com uma amiga que trabalhava numa igreja católica onde tinha gráfica, não sei o quê. Certo. Tenho que me juntar com alguém que tem alguma coisa, estás a ver? Claro. É parte do processo. Para começar o processo. Ela estava muito interessada, só que depois ela ficou doente, muito doente. E era mental health problem. Ok. Então, deitou os planos para fora, não consegui. A recuperação dela demorou muito. E a partir dessa ideia, disse: se calhar então vou ter que fazer um livro. Eu falei, né, até eu estava trabalhando num hospital na altura. E eu e um amigo, meu melhor amigo, Mário, ele vai ver isso. Fomos pro toilet, tá vendo? Tipo, ele na esquerda e na direita. Okay. Dois homens no toilet a conversar. Não sei as quantas, tá. Eu disse: como é mal? A falar dos vossos sonhos, a falar dos vossos sonhos. Olha, isso era dar uma boa entrada de um filme. E a ideia do livro veio aí. A primeira vez que eu tive a ideia do livro foi na casa de banho. Okay. No toilet. E eu falei para ele ficou assim meio a rir. Você também é maluco, né? Disse: como é? Meu, quer escrever um livro, meu? Ele não levou muito a sério. Tanto mais que depois de algumas semanas ainda riu-se de mim por causa disso. Ok. Dei assim uma risada, tipo, esse é maluco. Porque, eu quando penso em escrever um livro, eu tenho, para já tenho um mau hábito, eu não leio muitos livros. Não leio, eu li, creio que tirando os da escola, eu li um livro, foi do Dan Brown, mas também sempre que digo às pessoas que li esse livro, o pessoal critica-me, dizem: não, esse autor ele é sensacionalista, essas coisas todas, e é ficção, não está ali, não aprendes muito. Mas eu gostei de ler e gostei da parte em que, pelo menos acho que é aí que se consegue ver, consegue-se diferenciar os autores, e daí também achar que ele teve um certo sucesso por alguma razão. É a parte em que o livro consegue-te fazer imaginar a história. Eu li esse livro, isso creio que foi em 2011 ou 2010. Eu li o livro e eu tenho a sensação que vi o filme. E tanto que o filme ainda não saiu. Esse creio que foi Anjos e Demónios, foi o que eu li, do Dan Brown. E o filme ainda não saiu. Só que eu já estou pronto, a minha parte crítica, para ver se o filme vai corresponder ao livro. Não, mas é isso. Ler um livro é como ver um filme. É como ver um filme. Exatamente. A técnica que o escritor utiliza para detalhar o cenário e criar a imaginação da pessoa. É aí que eu sinto que escrever um livro é algo muito difícil. É difícil, não é fácil. É difícil. E depois não. Há mais vantagens em termos de sentimento, ideias. Ler o livro do que ver televisão ou ver o filme. Tem um filme, a gente está a ver um filme. Tudo que eu estou a ver, tu estás a ver. Certo. Mas no livro não. A minha imaginação vai ser como a tua. Sim. É uma coisa pessoal. Mas então aí a tal célebre frase:
uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é bem assim. Não, mas é verdade, né? Mas assim, mas mesmo a ver televisão, as pessoas têm inalações diferentes. Estás a ver? Ok. Tá, concluí um filme, a gente assistiu o filme, tu acha aquilo, eu também acho aquilo. Exato. Estás a ver? Mas o que o olho vê não é como que a cabeça está aqui a raciocinar, pensar, Sim, desenvolver. sim. Portanto, para mim, as pessoas podem pensar diferente, mas para mim, o ler dá essa vantagem. Dá. Tu consegues entrar no livro, navegar e na tua imaginação, né? Imagina o livro está a falar do comboio, passou ali. Nesse passou ali, tu já estás a pensar em vários caminhos de Hackney, estás a ver, de Stratford, e eu posso pensar de Croydon, de Balham, de Brixton, estás a ver? Yeah. Então isso depende muito, enquadra também dentro do seu mundo. Ok. Então a literatura tem um poder muito grande, por isso é que sai do livro para a televisão, e não da televisão para o livro. Primordialmente, sai do livro para a televisão. Para a televisão, sempre. É sempre assim. Sempre. É verdade. Então, vamos lá uma coisa. Tu és engenheiro de profissão, és escritor, és realizador, se não tiver em erro, não é? Yeah. Como é que foi possível, quais é que foram os instrumentos que tu utilizaste para conseguires criar aptidão para estas áreas todas em que tu trabalhas? Porque tu fazes um trabalho excelente. Eu vou acrescentar esta nota. O Henrique está em colaboração com a Tabanca e é a pessoa que escreve, ele e o nosso outro colaborador, o Benny. Tiveram a gentileza de colaborar connosco, aceitaram o nosso convite e ele também escreve as nossas rubricas. Qual é a tool que tu utilizas para que tu possas desenvolver nessas áreas? Porque eu creio que há muitos irmãos nossos com competências, mas que sentem dificuldades para começar a fazer algo até só uma destas eventualmente funções ou carreiras que tu estás a seguir. Sentem imensas dificuldades ou não acreditam. De facto, desenvolver-te em todas essas áreas. O que é que tu achas que é a qualidade mais importante nisso que tu fazes? O não desistir das coisas, acreditar sempre em si, estás a ver? Tu vais conseguir levar essas coisas para frente. Deixa-me dizer que o mundo não é estático, o mundo é dinâmico. As coisas mudam e nós temos que nos adaptar a essas mudanças, estás a ver? Eu, alguns anos atrás, não pensava também assim. Tinha um focozinho e tal, mas não pensava assim. Eu tive que me abdicar, deixar algumas coisas para fora. Se tu quiseres vencer, se tu quiseres conquistar algumas coisas menos prazíveis, alguns divertimentos, tu tens que começar a cortar tempo nisso, estás a ver? Não vou dizer também, não podes te divertir, não podes ir numa férias, mas tens que ter foco e pegar naquilo que é prioritário ou que é prioridade para tu poder fazer. E eu fiz isso. Eu já tive muitos amigos no passado, mas depois realizei que nem todo mundo é amigo. Comecei a me focar em mim, diminuir a quantidade das pessoas, implementei qualidade nas pessoas, que é o link, né? E através dessa qualidade dei-me possibilidades de avançar com o trabalho em várias áreas. Ganhaste tempo. Ganhei tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Para poder investir ou inserir esse trabalho todo que eu faço. Quer ver? Correto. E a vontade também, é muita vontade, é muita força de vontade. Tu, quando tens força de vontade, tu fazes. Eu, por exemplo, escrevo os meus livros à noite no serviço. Às vezes no break, ou então quando acaba, a gente acaba antes do tempo, né? Temos aí um tempo de relaxo, 2 horas de relaxo e tal. E muitos livros são feitos aí. Eu pego 1 hora, estou a escrever. Tem um silêncio à noite, né? Certo. Silêncio e tal. Só senta, relaxa, um chazinho e tal. Exato. E tu a fazer as coisas, tu a desenvolver, tu a escrever. Estás a ver? Nesse período, porque do dia estou a dormir ou estou a andar noutras coisas. E à noite consigo. Já escreveste quantos livros? Eu tenho 3 livros feitos, o 4º está a sair agora no final do ano. Está a sair agora no final do ano. Yeah. Há algum deles que é o teu menino? Aquele que tu sentes que te esmeraste? Ou em todos eles conseguiste pôr qualidade e uma parte de ti e das tuas ideias? O esforço foi o mesmo, né? Mas tem diferenças que o primeiro é sempre o primeiro. Certo. Mas eu olho... Eu estou a ver aqui algum deles. Hoje eu olho para o primeiro, eu falo, não, eu tenho que desenvolver mais, tenho que fazer mais. Qual é o nome deles? Eu tenho aqui alguns deles. Por função e não pelo gosto. Tenho aqui ele. Este livro foi feito, comecei a escrever em Angola, porque em 2011 eu fui trabalhar em Angola. Certo. Ok, quase 1 ano. Eu estava trabalhando no spa da Ana Paula, da ex-mulher presente,
E eu dava minhas aulas como personal trainer e eu tinha muitas queixas de alunos e mitos sobre a alimentação do desenvolvimento físico, não é? Em Angola, por exemplo, achavam que uma proteína normal, isso mata, é veneno, não come isso, não bebe isso. Yeah. Havia muito esse mito. E suplemento não é veneno, e nem é droga, é. É simplesmente um suplemento. Que ajuda a desenvolver. Sim, sim. Vai? Claro que existem outras drogas, estamos a falar de já anabolizantes, esteroides, isso sim. Isso aí é outra coisa. Mas os alunos queixavam muito disso, e eu também ajudava eles a desenvolver, por exemplo, algumas alunas muito gordinhas, Correto. para além do exercício físico, queriam tomar alguns fat burn, que também exalaram, podem. Sim. E eu vendia, eu sempre vendi suplementos como consultor. E aí eu disse, então aqui está a faltar muita instrução, porque vem cada perguntas que tipo, isso não faz sentido, estás a ver? Mas precisavam de ajuda, e a ajuda foi essa. Eu disse, não, vou mesmo escrever já um livro de nutrição, vou começar aqui. Comecei a delinear, eu falei com o meu irmão que já é falecido, o paizinho, comecei a delinear as ideias. Quando voltei para aqui, terminei o livro. Terminei o livro. A primeira versão foi em inglês, Certo? depois fiz a segunda versão em português. Eu quando olhei também na parte inglesa, vi assim alguns erros, algumas coisas que eu não acho, não devia ser assim. Moldei na versão portuguesa, que ficou muito mais caliente. Correto. E foi um sucesso a venda do livro em Angola, Portugal, França, Alemanha. Foi muito, muito bom. Posso acrescentar já que o comer para funcionar e não pelo gosto está na página da Tabanca. Vocês podem encontrar lá o livro. Não sei se aí na câmara vão poder também captar um bocadinho. Tem aqui a capa, a descrição e o preço, e também tem um link onde podem depois chegar à página onde vão poder mesmo adquirir o livro. Henrique, então ao todo tens neste momento 4 livros. Não, 3. 3 no mercado, 3 lançados. 3 no mercado. Vais fazer o quarto agora. Já está feito. Tu tens algum plano, uma picture geral daquilo que tu queres transmitir nos teus livros? Há alguma estratégia por trás deles, ou os livros são separados, cada um? Não, são separados porque normalmente há atores ou escritores que têm uma linhagem de escrita. Estás a ver? Se é poesia, mantém-se na poesia, coisa assim do género. Eu não. Eu sou bem versátil. És versátil. Sou, tanto mais que o primeiro livro é de nutrição, o segundo livro é um conto infantil. Correto. Onde exalta a cultura angolana. Sim, podes-me dizer, é o Pérolas Soltas? Não, Pérolas Soltas não é um livro meu, mas são livros que eu participei e patrocinei. Como participaste, ok. Participei e patrocinei. Tenho aqui o Esperança da Velvicha. Exato. E esse é um conto infantil. É um conto infantil. E é um conto infantil, aí onde é infantil o amor e o patriotismo sobre os angolanos. Porque entre nós mesmo temos muitas marcas, estás a ver? Exato. Então é muito bom que... Para poderem ver aí em casa. É muito bom que a gente começa pela base, não é? Que são as crianças. Contar as histórias, criar amor entre as pessoas. Estás a ver? És do sul, não quer dizer que não gosto de ti, se és do norte. Exatamente. Nós temos muito essa de tribalismo também, então é muito importante que nós acabemos com isso. É um problema nosso. É um problema em África, isso. Não só até para outros partes do mundo. Muitos parabéns, porque às vezes é como tu disseste, um autor às vezes tenta seguir o seu estilo próprio, não é? Naquilo que ele sente que é mais forte. Tu usas a tua versatilidade também para poder chegar a várias fações da sociedade. E transmitir conhecimento africano é muito importante. Eu vou na valorização da literatura africana. Muito interessante. Algum dia vais e sentes que irás fazer um livro que depois também irá para os teus filmes, onde tu trabalhas, ou para as tuas séries onde tu tens trabalhado? Sentes que isso um dia há de acontecer? Tens essa ideia? Tem. De escreveres um livro e depois conseguires? Já tens a ideia na cabeça? Não, já tenho. Se calhar não posso divulgar agora, mas já tenho. E é uma história de um reinado. Ok. E a família real. Certo. Em África. Não vou dizer Angola, mas país adjacente. E eu quero trazer isso em filme. Queres trazer isso em filme? Agora, fazendo essa transição da parte do escritor para o do realizador, conta-nos um bocado como é que isso começou. Porque isso eu creio que o escritor requer, obviamente, muita pesquisa, muita investigação, não é? Mas realizador depois é técnica, é execução. Onde é que surgiu essa paixão e quando é que começaram os primeiros trabalhos? Essa paixão começou em 2001, quando modelo na altura
quando participei também no Mister Angola. Porque em Angola há uma posso chamar de moda, né? Há uma inclinação, todas as pessoas que, tanto mulher como homem, vão para esses concursos de beleza, acabam por cair na televisão. Certo. Principalmente as mulheres. Apresentadora, não sei o quê, por aí. E comigo não foi diferente. Eu tive convites de novelas e séries. A primeira novela que eu participei como figurino, na altura, era o Reviravolta. É o Fred Costa, o Délcio, O Fred também na altura estava na minha agência, depois saiu, foi na Step, O Alex Kangala também, grande amigo meu. Fiz algumas figurações no Reviravolta. Depois fiz uma outra série com Walter Nenas, cantor angolano, que eu era professor de música. Portanto, comecei a entrar no mundo da televisão como ator. Estás a ver? O último trabalho que eu fiz também na altura foi Conversas no Quintal, como um professor também, E já estava a ver outros papéis de novelas como principal. Eu saí de Angola. Quando saí de Angola já tinha um papel feito para mim, que eu era um gajo drogado e tal, que o cabelo até estava todo grande. Só que depois o meu visto para Portugal saiu, eu tinha que escolher, vais ficar ou vais bazar? Não, vou bazar. Esqueci o papel, esqueci a televisão. Mas isso estava dentro de mim, não é? Pronto, acho que 3 anos atrás ou 4, as ideias da televisão já estavam assim, pá, será que vou, será que não? E eu fui assistir uma premiação de filme, isso foi 3 anos atrás, uma premiação de filme, e gostei de ver nossos irmãos africanos que produziram filme, receberem prémios, serem exaltados. E foi, eu disse, bom, mas tem já aqui essa formiga de televisão, né? Por que não? Fui buscar mais informações na altura desse festival e eu disse, sou capaz de fazer, vou fazer. Aí conversei com um amigo meu, que também é o business partner, Felipe, que já estava a fazer alguns trabalhos desse gênero. Eu não sei editar. E ele disse, não tem marca, tu podes fazer a cena atrás, eu vou editar. Eu disse, tá fixe. Tá a ver, juntar. Vocês são amigos, não são familiares? Não somos familiares. Eu tinha a ideia que vocês eram familiares. Não. Então isso aqui foi... ele é de Santo Tomé. É Santo Tomé, exatamente, é verdade. Está a ver, olha, desculpa o Filipe. Por acaso eu conheci o Filipe online, estava numa rádio, então vi ela, deu umas dicas assim fixe. E disse, é um bom gajo para se juntar, meu. Mas aí é que está o segredo. Eu creio que qualquer boa ideia nunca pode ser trabalhada só por uma pessoa. O segredo passa por depois montar uma equipa ou criar colaborações que permitam que vocês possam desenvolver as ideias juntos. Porque vocês nunca têm as mesmas skills. Cada um tem uma qualidade diferente. E depois cada um vai conseguir desenvolver e conseguir trabalhar no produto de forma diferente. Eu acho que é aí que está a chave até do sucesso que vocês estão a ter. Eu vi o vosso trabalho na série Traição. O trabalho está excelente, eu vi um bocado da série, gostei muito do episódio, até fiquei com pena, gostava que fosse mais longo. E os atores estiveram muito bem, deixa-me dizer, estiveram muito bem, tu inclusive. Acho que foi, muita gente reclamou de 7 minutos, né? Tivemos aí quase. Queriam mais, as pessoas queriam mais. Sim, queriam muito mais. Claro, uns 14, vá. Não, mas é estratégia. A gente trabalha com estratégia. Exatamente, eu entendo. Então criamos esse açúcar. Entendo. E no próximo tem que ter mais. Exato, tem que exato. Não, dá para perceber. Eu depois, obviamente, compreendi também essa parte, né? Tem que haver uma estratégia, não é? Atendendo a todos os aspectos, recursos, o vosso tempo e isso tudo. Mas o trabalho está espetacular. O açúcar está lá e eu quero-vos já aproveitar para parabenizar a ti e toda a equipa do Traição e desejar-vos toda a sorte. Todos os colaboradores, atores. Toda a sorte. Para além do Traição, estás a trabalhar em algum filme? Vais começar a fazer algum filme? Olha, na verdade, nós o ano passado produzimos muitos filmes, short filmes. Correto. Né? Produzimos vários. E agora esse ano estamos só já a editar. Visto que o nosso tempo não é... A gente trabalha, tem muita coisa para fazer, mas uma, 2 vezes na semana a gente pega para trabalhar. Correto. Portanto, temos... temos. Qual é a maior dificuldade que tu identificas na parte da realização de filmes? Em primeiro lugar mesmo já é dinheiro. É o dinheiro, né? A gente, por exemplo, não paga os atores, estás a ver? Não temos, mas a gente vai ter. Isso sim. Não temos. E temos que convencer. É um investimento, exatamente. É um investimento, sim. Graças a Deus os atores percebem. E um bocadinho também o tempo, porque dia de semana é difícil gravar, tem que ser fim de semana. Exato. Estás a ver? E a vez que fim de semana você tem viagem, tem coisas para fazer, tenho que cancelar. Exato. Mas vou dizer uma coisa, isso é que é de se louvar, porque equipas como a vossa
que trabalham dentro destas circunstâncias conseguem depois trazer um produto final. Acredita, vocês não perdem para Hollywood, não perdem para essas realizações de maneira nenhuma, irmão, porque vocês fazem sobre um nível de dificuldade e aí é que se consegue ver que é pura paixão. E depois eu creio que depois para os atores e para toda a gente que colabora com vocês é um currículo, é uma montra. E ali, obviamente, estão-se a expor e terão os ganhos a nível de oportunidades. E, quem sabe, o dinheiro é sempre por consequência, não é? Então, como eu estava a dizer, é continuar a acreditar e trazerem mais conteúdos, porque eu acho que é isso que a comunidade precisa. Eu gosto muito quando vejo um irmão meu a fazer algo, dá-me um boost de confiança, sobretudo quando vejo que alcançam o sucesso. A gente não faz isso para nós, a gente faz para a comunidade, a gente faz para a nossa África. Exatamente. Porque nós, os realizadores, os escritores, os fazedores de arte, nós africanos somos responsáveis de contar a nossa história. Exatamente. Nós é que temos que fazer as coisas acontecer do nosso jeito e da nossa maneira. Estás a ver? E conseguir reforçar a nossa identidade. Exatamente. Porque a identidade é o mais importante de qualquer nação. É a cultura. Sem é a cultura não é nada. Exatamente. Não é nada. Exatamente. É muito importante continuar a preservar isso. Gostaria de saber também, concretamente, em relação à série. Só para falar um bocado mais da série da Traição. A série vai se desenvolver por quantas temporadas? Tem já alguma ideia em relação a isso? São seis episódios. 6 episódios. 6 episódios, 6 episódios. Uma season? Uma season. Depende também da demanda do pessoal, né? Okay. Se o pessoal gostar assim tanto, querer mais, a gente pode trabalhar numa outra season, mas de momento nós planeamos 6 episódios. Deve estar esse fim de semana ou outro, no máximo está a sair o segundo e o terceiro. E o quarto, quinto, vamos gravar num sítio que não posso revelar, mas é fora daqui da Inglaterra. Fora da Inglaterra? Uau! Fora da Inglaterra. E a gente continua a trabalhar, mano, afincadamente, com profissionalismo, muito esforço. Isso não só, eu digo sempre, não é feito por nós, tem muita gente que participa, muita gente que ajuda, claro, de uma ou de outra maneira, estás a ver? Então temos que louvar e dar props. E cada um vem e traz um bocado. Sim, cada um traz um bocado, estás a ver? Por isso eu digo, somos a Santana sim, mas isso é graças a todo mundo que faz acontecer as coisas. É verdade. Por isso nós também estamos de braços abertos para ajudar as outras pessoas que têm projeto do gênero ou até de uma outra área. E o objetivo é esse, mano, é manter a africanidade, idealmente o Ubuntu e ficar junto. Exato. Estás a ver? Ver tu a desenvolver é um prazer imenso. Eu e mesmo, se o outro também pensar assim, mais rápido chegaremos lá, mano. E cria-se um círculo de motivação e de energia positiva. Com certeza. Que beneficia a todos. Com certeza. Que beneficia a todos. Que é isso que nós temos que fazer mais. Eu durante muito tempo tinha aquela mentalidade de que eu pessoalmente, se não fosse o futebol, não havia nada em concreto que eu quisesse fazer. Pronto, agora estou aqui, este projeto que as minhas colegas e eu juntámos-nos para fazer, e estou a fazer algo que eu nunca imaginei na minha vida que iria fazer. Que bom desafio. Mas é um bom desafio, uma pessoa aprende todos os dias. Eu nunca pensei também ser realizador, nunca pensei. Fomos no festival, nós ganhamos um festival em Londres. Ok. Sim, o LAF, que é o London Arts House Film Festival, com o Vírus Esperado, que é um documentário que fizemos, né? Nem existia Santana, só eu e Felipe. Quer dizer, vou filmar, você edita. Trouxe as cenas todas, ele fez lá, levamos no festival, ganhamos. Ganharam o festival. Tipo, Jury Awards, tipo, um dos melhores documentários daquele festival. Estamos a falar da pandemia. Foi impactante. Foi impactante. Espetáculo. E está aí, mano. E também deu-vos aquele boost para vocês continuarem a trabalhar. Já agora pensamos numa cena, mas vamos juntar para fazer uma coisa. E olha, é engraçado que estás a tocar nesse ponto. Que isso é algo que às vezes eu discuto. Que é, às vezes, haver a falta de reconhecimento. Ok, as pessoas trabalham nas artes ou qualquer outra área da sociedade em que fazem um produto que é para chegar ao público. Muitas das vezes o que as pessoas precisam é só de reconhecimento. Para que possa haver, não é reconhecimento no sentido de, não, olha, estás de parabéns, não. É haver aquelas cerimónias para que se possa valorizar o trabalho que está a ser feito. A entender? Eu acho que às vezes falta um bocado disso, sobretudo na comunidade africana. Porque tu vês isso muito a acontecer, os outros países fazem isso, mas nós na comunidade africana não às vezes reconhecemos muito os nossos conterrâneos e o nosso próprio produto. E eu acho que a Bantu Man é que fez agora no ano passado. Sim. E eu achei a ideia excelente. Uma ideia excelente. Fez também dos 100 os blacks, da Palop mais influentes. Exatamente. Isso é muito bom, mano. Porque o pessoal trabalha, às vezes, durante 10 anos, 15 anos,
está ali a fazer um produto, há muita gente que consome e que gosta, só que depois, ok, a parte financeira já todos sabemos o quão difícil é de ter qualquer retorno por parte do investimento no tempo que tu dás, mas o reconhecimento pelo esforço. Acho que isso é algo que todos devemos trabalhar um bocado mais para poder mudar esse... É importante, mano. As pessoas quando falam em reconhecimento, muitos já pensam, por exemplo, em dinheiro, em prémios, não tem que ser em isso, coisas materiais. Não. Um simples award por ter feito isto pelo trabalho, mesmo que seja em competição com outros produtos, já faria toda a diferença. E principalmente quando estás na diáspora, fora do país. Claro. Aumenta mais, estás a ver? Isso, porque depois, se tu fores uma pessoa talentosa e o teu povo não dá por aí, os outros vão aproveitar. Claro. É assim que temos jogadores, atletas a mudar de nacionalidade porque não lhes valorizam, estás a ver? Pois. Grandes estudantes que preferem trocar e desenvolver a Europa em detrimento da África porque não tem essa valorização. É isso. Eu chamo também a isso desleixo. É desleixo, há um desleixo enorme. Um desleixo enorme. Mas há também um aspecto que eu acho que está a notar. Esta nova geração está a vir com algo diferente. Sinto que os mais novos e a digitalização estão a impulsionar para que muita gente se reúna e esteja a criar coisas diferentes. Acredito que daqui para a frente as coisas vão melhorar imenso, porque há mais informação. Há mais informação, sim, as coisas vão melhorar imenso, mas ainda assim continuamos, vamos assim dizer, pecar em alguns aspectos. Ok? Vou dar um exemplo muito prático. Hoje temos o Twitter, temos o Instagram, várias plataformas digitais. Correto. Nós precisamos de uma plataforma africana. É verdade. Precisamos. E temos capacidade de fazer isso. Nós temos pessoas dotadas para fazer isso. Precisamos de uma plataforma onde você encontra lá a África, onde se identifica, onde encontra coisas da África. Estás a ver? Correto. Mano, isso não é coisa do outro mundo. Aproveitar esse desenvolvimento, essa oportunidade. E eu sempre digo que imitar o que é bom e moldar seu jeito é proveitoso, mano, é vantagem. Uma plataforma agora africana, onde eu que sou angolano não entro, vou encontrar coisas de Angola. O guinense encontra o senegalês, você fala, uau, eu vou comunicar com o gajo da Somália, com uma dele que está no Ruanda. A máquina de passar férias, vou no Ruanda. Claro. Não vou gastar dinheiro na Europa. Claro. Estás a perceber? Claro. O que é que isso dá? Dá um boost na economia dos países africanos. Porque nós temos que inverter esse quadro. E a juventude é responsável disso. Os nossos mais velhos nós temos gente que não batem bem da cabeça. Não batem mesmo, meu irmão. Não batem bem. Então, já é muitos traumas. Já há muitos traumas e cresceram num mundo completamente diferente do nosso. A abertura para certas coisas já não está lá. E é isso. A juventude é que é a esperança. Sim. Tu agora falaste numa plataforma. Eu tenho uma amiga minha que está a desenvolver uma plataforma, uma alternativa ao YouTube. Não posso dizer o nome. E pronto, é um projeto que já vem sendo a trabalhar. E ela diz que essa plataforma é puramente para que os africanos possam partilhar lá o conteúdo deles. Não sei se está simplesmente limitada a africanos, mas é criada por africanos para africanos. E é mesmo isso. É engraçado que tu estás a dizer isso agora. Que eu tenho aqui um voice de uma conversa com uma amiga minha. E eu estava-lhe a dizer que nós africanos temos que criar as nossas próprias infraestruturas. Estás a ver a ONU? Nós temos que ter uma alternativa à ONU nossa. Estás a entender? Estás a ver a própria NATO? Temos que ter uma alternativa à NATO nossa. Nós temos que ter tudo aquilo que são as estruturas que existem na ordem internacional para nós. Os chineses fazem exatamente o mesmo. Todos os grandes blocos do mundo, eles não... agora está mais a vir a palavra em inglês, rely. Eles não contam só com aquilo que existe na ordem internacional. Eles criam o próprio deles para que se possam garantir. E é isso que nós africanos perdemos um bocado. Não temos as nossas infraestruturas. Eu acho que nós tivemos alguns líderes no passado, são poucos, que já pensavam ser desse jeito. Vou dar um exemplo do Gaddafi, por exemplo. O Gaddafi já pensava em um sistema monetário africano, já pensava em banco africano, pensava da circulação e do comércio entre nós, para beneficiar a África para os africanos. Claro. Infelizmente foi morto. Então também eu acho que há uma ideologia aí do Ocidente que todo líder africano que tem essa tendência e essas ideias é um inimigo. É um inimigo, é visto, automaticamente é visto como um inimigo. É complicado. É engraçado.
Mas temos que lutar contra isso. Entras por aí, Yeah. porque isso também para mim é algo que me interessa muito. Eu gosto muito de política e geopolítica. Eu lembro-me de uma vez estar a falar com uma pessoa sobre como é que podemos fazer a União Africana funcionar. E depois estava a dizer a esta pessoa que não, mas ainda temos algumas dificuldades porque é preciso isto e aquilo. Ele disse, não, os livros já estão aí todos escritos a explicar tudo o que tinha que ser feito. A sério, sim, já existe muita coisa nesse sentido. Simplesmente não existe a vontade, existem interesses que não permitem que essa evolução passe. E depois de ter tido essa conversa, investiguei um bocadinho, percebi que até existe já uma língua que seria a língua comum para a África, que seria o Swahili. Swahili, yeah. É Swahili que Swahili. Yeah. Se pronuncia. Grande língua. E depois eu lembro-me de estar a ler isso e dizer, mas há sempre aquele pessoal que vai chegar e vai dizer, não, mas o que é que agora eu vou falar Swahili e não sei o quê. Não, é das línguas mais faladas do continente. O que permitiria que fosse mais fácil implementar ela a todos os países. Óbvio que as línguas dos próprios países não seriam perdidas, mas seria um bocado a imagem daquilo que se passa com o inglês no mundo, em que as pessoas sabem todas falar a sua própria língua e falam inglês, porque a língua é a maior arma, é uma das maiores armas do mundo. É uma das maiores armas do mundo. É através da língua onde vem nomes. Exatamente. E língua é de nomes, a mesma coisa. Exatamente, é o código. É código. É um código. E então isso é muito importante e temos que prestar atenção nisso ao darmos nome nas coisas. Sim. Porque existe uma espiritualidade por detrás disso. Até nas palavras. Tens de ter cuidado. Por isso é que a gente não vai ver um chinês ser chamado de Manuel. Exatamente. A gente não vai ver. Nem um japonês ser chamado de Antônio ou Pablo, estás a ver? É verdade. E tem essa... Mano, isso é um assunto muito grave. É um assunto muito deep que daria um podcast só para falarmos sobre essas questões culturais. Aprofundadamente. Porque acaba por ter implicações para o resto da nossa vida. Com certeza, mano. Com certeza. Isso mexe com a cultura das nações, dos países. Isso vai buscar ancestralidade. Estás a ver? Isso vai a fundo. Porque todos os países têm a sua cultura, nós temos a nossa. Por que não exploramos a nossa? Por que não usamos a nossa? Não usamos a nossa. Estás a ver? Há quem diz, por exemplo, eu estava a ler um livro de um africano, fala aqui o meu nome, que dizia que é através dos nomes também que vem as nossas maldições. Através dos nomes. Vou dar um exemplo muito rápido. Angola, antes não se chamava Angola. Chamava-se Ngola. Com N, sem o A. Ngola, o sinônimo é uma palavra língua nacional da Angola. Quimbundo significa ou rei ou com a coroa. Estás a ver? Algo forte. O português, quando veio para Angola, deu o nome de Angola. Meteu o A à frente. Fez Angola. Sabe por quê? Porque no prefixo latino, o A é negatividade. Significa sem, algo desvalorizado. Logo, como o português acha que Angola é lixo, é colônia dele, é a nossa província, então Angola está desvalorizada. Angola está sem a coroa. Estás a ver? Aí estão os nomes. E até hoje, se tu dás nome no teu filho de feiticeiro ou de bandido e mantém essa linhagem boa de tempo, a pessoa ganha a conotação. Claro, mano. A pessoa ganha a conotação. Não, existe isso. E muitos problemas da África é espiritual. Isso é muito sério. Daí que nós estamos a lutar entre nós a boa de tempo, mesmo depois de nos dar independência. Guerra não acaba, problema não acaba, e continuamos a chamar Angola. Existe uma crise de identidade. Claro. Gravíssima e profunda. Boa parte dos nomes em África foram estabelecidos pelos ocidentais. Não são. Eu creio que mesmo, ajuda-me, a própria Guiné-Bissau, Cabo Verde, são tudo nomes que foram introduzidos pelos ocidentais. São dados. São muitos, a maior parte dos nomes foram dados. Sim, uma parte dos nomes, mas entre Guiné e Cabo Verde foi quem mais foi quem mais foi dizimado nesse aspecto, né? Porque a Guiné preserva muitos dos seus nomes originais, tipo os seus nomes de cada etnia. Tu vais ver em várias etnias, tu tens nomes com significados, etc.
são ligados à cultura guineense. Claro. A Cabo Verde já não, Cabo Verde não. Tu vais ver João, Maria, Paulo. Pois, já agora meninas, querem fazer alguma questão ao Henrique e juntarem-se aqui à nossa conversa? A conversa está boa, eu estou aqui. Nós não vamos conseguir a partir daqui, teríamos que ter esses microfones ativos. Eu não sei como é que isso é. Deixa-me aqui ver se eu consigo. Esse é o número 3. Tenta lá falar desse. Deixa eu ver. Hello? Ela, a voz dela sempre. Mas eu posso, vai ficar na frente do coisa. Olha, eu meti. Essa é a Rihanna, né? Eu adoro quando ela fala. Por isso é que eu digo para ela falar, para prender a audiência. Mas uma pergunta masculina. para o Henrique, ok. Tens alguma pergunta, Belinha? Vais começar. Não, eu mais adiante. Mais adiante. Mais adiante fazem. Yeah. Ok. Desliga, senão vai ouvir tudo o que está deste lado, o ruído. Ok. É verdade. Yeah, tens que desligar os dois. Vamos ligar já. É o número 3. Yeah. Ok. Yeah. Então, Henrique, tu tiveste, qual é que foi a última vez que estiveste agora em Angola? O ano passado. No ano passado. Estive o ano passado em Angola, fui no Festival de Filmes de Angola. O nosso filme, o Vir Inesperado, foi selecionado. Temos seis seleções, mas Angola foi a segunda, acho eu. E aproveitar a fazer a apresentação do meu terceiro livro, que é A Odisseia da Zungueira. Fiquei um mês em Angola e coordenei isso tudo. Participei no festival e uma semana depois fiz a apresentação do livro. Que foi tremendo, vendeu-se bués, conectei com people, foi maravilhoso. Exatamente. Diz-me uma coisa, há quanto tempo é que já não ias a Angola antes da última vez que foste? Eu vou todos os anos sou para Angola. Então estás sempre a par de Angola. Há quem pensa até que vive em Angola. Como é que tu vês o país neste momento? Neste momento... Em que processo é que o país se encontra? Está uma bagunça. Está um país triste. Estamos sem esperança. Nós angolanos estamos sem esperança, falando a bona da verdade. Tudo isso por conta da política que o país faz, não é? O povo chora. É muita tristeza. A luz no fundo do túnel está mesmo bem funda. Como eu sempre digo, a esperança é a última a morrer. Não posso dizer que ainda acabou, mas a luz está mesmo, oscila bastante. Estás a ver? E falar de Angola nesse momento, aliás, estamos a passar por uma crise tremenda, crise econômica, social, sem falar das roubalheiras que houve no país todo. É muito triste, mas é Angola que temos. Por onde é que achas que pode começar alguma mudança para que dentro de uns anos as coisas possam mudar? Eu tenho dito isso em algumas entrevistas, que a primeira mudança que nós temos que ter e revolucionar é o sistema educacional. Mano. Sistema educacional. Yeah? Porque se tu não tiveres educação, podem te dar um campo, nem vais conseguir plantar. E tu podes comer daí. Ou seja, nós passamos fome em Angola, mas debaixo do nosso subsolo tem coisas bem valiosas. Então a educação tem que ser revolucionada. Porque vai afetar os outros setores e vai fazer com que psicologicamente, mentalmente e ideologicamente nós como pessoas começamos a mudar. Porque Angola são as pessoas, o país é físico. Certo. 100 pessoas. Então, são as pessoas que têm que mudar. São as pessoas que têm que mudar. Sim. Eu tenho exatamente a mesma ideia da Guiné-Bissau. Yeah. Em que o país, creio que há 2 anos não tem escolas em funcionamento, escolas públicas em funcionamento. Não, podes falar. Eu ia só trazer um flagelo, né, das nossas realidades. E a mim, quando me dizem que um país não tem escola há 2 anos e que existem umas gerações inteiras que já estão prejudicadas naquilo que são o seu processo, as pessoas que vão governar o país já estão que vão organizar o país no futuro, já estão limitadas de conhecimento, de aprendizado, de realização social por 2 anos da sua vida. Então como é que me podem dizer que existe um projeto? A entender? Eu chego ao ponto de achar que existe má intencionalidade em África, porque as coisas são muito às claras. Não há educação, não há um Estado. Não existe saúde,
não existe um Estado. Yeah. E em pleno 2022 ainda continuamos com os mesmos problemas de há 10, 20, 30 anos atrás. Eu às vezes digo que nós em África nós não temos líderes. Não temos. Foram poucos, já tivemos no passado. Não temos líderes. Temos dirigentes. Dirigentes. Não temos líderes, Não, exatamente. Porque temos. não existe direção. Não, mano. Um líder é que consegue trazer direção para um país. Líder é uma palavra muito forte. Líder ama o seu povo. E nesse que se vê. Logo só estão a dirigir. Mano. Há certas coisas que já não se pode culpar o colono. Não. Obrigado. Claro que há influência e tal. Há coisa que já não se pode. O Ruanda é uma prova disso. O Ruanda é um país que veio de uma guerra civil, 97, 98, cerca por aí, e vê como é que o país se restaurou até hoje. É um grande exemplo para os outros países africanos. Um país pequeno, acredito que não tem os mesmos recursos que a Nigéria, que Angola ou com Moçambique, e é um país que está a fazer bem. Estão a tentar curar das suas feridas. Tem recursos minerais. Sim, mas em termos de dimensão, sim. Estás a entender? Claro. E ainda assim o país está-se a reerguer. Ou seja, para mim, acho que é uma luz de esperança para que nós, africanos, possamos nos guiar e fazer as coisas diferentes. Colega, querias fazer uma questão? Está aberto? Está ligado? Consegues ouvir daqui? Está ligado. Consegues ouvir? Consegue. Podes falar à vontade. Não, a minha pergunta são duas, né? Uma em relação ao ensino, porque como tu estavas a falar, como é que o Henrique como é que o Henrique olha para Angola neste momento, né? Então eu gostaria de saber, visto que tu és escritor, estás na parte também obviamente ligada à educação, tens livros que são direcionados para os mais jovens, então como é que tu vês neste momento a educação em Angola? E que lacunas é que há e onde é que tu achas que devia haver uma melhora? E também falaste sobre o cinema em Angola, aquilo que está a ser produzido hoje em dia, tipo as coisas que estão a fazer. Eu sigo cineastas angolanos, algumas produtoras, e vejo que estão super alinhados naquilo que estão a fazer, com algumas distinções internacionais. Para esses dois lados, como é que tu vês a educação e o cinema? Vou muito rapidamente. Na questão da educação, eu vejo a educação em Angola com pessimismo e ceticismo. Portanto, e é uma educação que vai mal. É um currículo educacional que não tem direção, fraquíssimo, por conta do investimento que tem feito. Nós temos um orçamento geral do Estado, onde na educação não chega a 10%, quando devia. Eu sempre digo, se tu não investes no homem, na pessoa, acabou. Você pode ter a maior tecnologia, se não investe no homem, acabou. Então não pode ter menos do que... o sistema de Angola era 4%, agora é 6%. Subiu um bocadinho, mas é muito baixo. Precisa de investir mais. A gente vê Forças Armadas com 30%. A saúde e a educação... Quer dizer, os setores chaves são os que menos recebem. Isso é péssimo. E outra, precisa-se de revolucionar o sistema de educação de Angola. Tem que se mudar automaticamente. Aquilo que é ensinado. Tem que se mudar automaticamente. Nós temos uma linhagem do colono. Nós seguimos a educação portuguesa. Certo. É assim. A herança que o colono deixou e Angola segue esse sistema de educação. Nós temos que mudar para um sistema cultural e muito angolano. Exato. Estás a ver? Esse é o primeiro ponto. É outro ponto também. Quanto ao sistema, ao cinema, em Angola não existe cinema, na minha opinião. Existem filmes. Existem filmes, não existe cinema. Portanto, quando nós estamos a falar de cinema, estamos a falar de estrutura, estamos a falar de indústria. Estás a ver? Academicamente e cientificamente. Está-se a falar de uma... Cinema não é brincadeira, mano. Não é brincadeira e nunca foi. Estás a ver? Então, existem filmes em Angola. Existe o audiovisual em Angola. Já tivemos cinema no passado, principalmente no tempo colonial, porque havia estrutura. Universidades de cinema, estás a ver? Havia estrutura no seu verdadeiro sentido da palavra. Onde os portugueses trabalhavam com angolanos na altura, mas aquilo era um sistema português. No tempo do colono. O colono não foi, os arquivos tipo, não sabem onde estão, e tomamos conta do país, tentamos fazer filmes, depois da independência, depois morreu. O que se faz em Angola, simplesmente, são filmes. Audiovisual. Cinema,
para mim, não existe. E o que é que tu dizes àquelas pessoas que dizem que no tempo do colono era melhor? Porque eu vi umas imagens de Angola há uns meses atrás, acho que isso foi em 2021 até, imagens lindíssimas de Angola, como é que era, né? Claro que não foi o colono que construiu, foi o próprio angolano, né? Dentro do sistema português, mas foi o próprio angolano. Tipo, as indústrias, as fábricas, a Guiné também tem um livro assim, a minha amiga Samantha ela tem em casa, onde tu vês todos como era antes, né? No tempo do colono. E o que é que tu dizes às pessoas que dizem que no tempo do colono era melhor? As pessoas que dizem isso no tempo do colono era melhor, não têm ideia do que estão a falar. Pronto, respeito a opinião de cada um, mas não, para mim no tempo do colono não era melhor. Porque nós éramos oprimidos, mano. Como é que vai ser melhor? Sim, verdade. Estás a ver? Te cortam a liberdade, quando cortam a liberdade do ser humano, acabou. Tu não és ninguém. Tu não podes falar, não podes fazer. Logo, não pode ser melhor. Ponto. Claro, agora, não somos nós que construímos Angola. Nós trabalhamos na construção de Angola, mas com ideia portuguesa. O português é que arquitetou, idealizou e disse, vamos fazer assim. Estás a ver? Agora, antes dos portugueses chegarem a Angola, sim, nós tínhamos Angola. Aí sim, Portugal não encontrou lixo. Encontrou o Reino do Congo bem estruturado. Bem estruturado mesmo. Nós tínhamos bancos, tínhamos moedas, um sistema financeiro. Né? Daquele tempo, as coisas estavam bem. O português não chegou, encontrou tipo lixo ou... Não, encontrou um reinado, encontrou pessoas idôneas. Por isso é que chegou com respeito. Exato. Chegou com respeito. Nos achou estranho porque somos escuros, não tem marca. Mas, enfim, e foi nos conquistando devagar. Até trair e sermos escravos, whatever. Estás a ver? Então, as pessoas que dizem isso, não sei, mas eu acho que não. Na minha opinião, no tempo do colono, não era bom. Agora, havia aspectos a salvaguardar que eram, vamos assim dizer, eram bonatórios, né? Eles eram violentos, mas tínhamos uma pequena liberdade de fazer as coisas e tal, uma pequena liberdade. Mas no verdadeiro sentido da palavra, se era bom ou não, não era. Nós éramos oprimidos, mas éramos escravos. Claro. Eu acho que quando as pessoas falam que no tempo colonial era melhor, eu também já ouvi isso, na Guiné também se diz o mesmo, que na altura de Luís Cabral. Diz que na altura de Luís Cabral era melhor. Não, isto aqui obviamente que vai ser dito pessoas que as suas famílias foram beneficiadas. Não é? Que as suas famílias tinham bons postos, que as suas vidas estavam bem, porque nessa mesma altura havia outra franja da sociedade que não se identificava tanto com o modelo que estava implementado, que era claramente um modelo ocidental. E então eu acho que isso é relativo. Alguém que diz isso geralmente é porque o seu background foi de certa forma beneficiado, mas outras pessoas que estavam do outro lado neste caso da conjuntura. Olha, deixa-me só cortar da altura. Muito rapidamente. Sim. As pessoas que pensam assim, que dizem que naquele tempo também era bom, ainda que nem viveram aquele tempo, aí está estás a ver quando tu passas o testemunho às pessoas. Isso é um pouquinho culpa nossa, porque quem nasceu, por exemplo, nos anos 50 tem a responsabilidade de explicar isso no mais jovem. Porque se a gente não for explicado, se a gente não ler sobre isso, claro que eu vou dizer, poxa, naquele tempo se calhar é melhor. Vimos filmes, imagens, livros que diziam, pô, você via as coisas bem organizadas e tal, o português fez assim. Olha hoje, tratam-te mal, vai para o hospital, não tem medicamentos, o governante mata-te, não sei o quê, estás a ver, inflige os teus direitos humanos. Mas uma pessoa assim vai dizer, não, pois, naquele tempo era melhor. Pois. É preciso que as pessoas que viram aquele tempo falem a verdade. Dizem como é que era naquele tempo. Não era melhor para todos. Claro. Não era melhor para todos, porque, por exemplo, muitas das famílias que conservavam muito os valores culturais e ficavam mais alienados da própria cultura, esses não eram beneficiados. Esses não trabalhavam, não estavam nos cargos administrativos. E, para mim, isso é um dos maiores problemas do continente africano, se não o maior problema do continente africano, que é a divisão e a crispação que existe entre, estas são as palavras que eu tenho que utilizar, aqueles africanos alienados e os outros que não são alienados. Existe um conflito silencioso nesses dois tipos de famílias, nesses dois tipos de cidadãos africanos que se criou. Houve aqueles que assimilaram os valores, a cultura, os nomes, estudaram na Europa. Óbvio que isto são coisas que
são circunstâncias que levaram para que existissem essas duas fações da sociedade africana, mas existe um clash. Existe um clash. Eu sei disso. Na minha família existe um bocado da conversa de que pronto, a Guiné hoje vive outros tempos. E eu sei o que é que eles estão a dizer quando dizem isso. Porque na época colonial, porventura, as coisas eram mais favoráveis. As circunstâncias eram mais favoráveis. O paradigma mudou. E então, no continente africano, tu tens, eventualmente, aqueles que tiverem... aqueles em que o establishment da altura colonial se preserva, tens aquelas pessoas que continuam satisfeitas e que está tudo bem, que é assim que tem que continuar. Naquele outro, que já não é o establishment, que estão os outros, que querem fazer à própria maneira africana, aí dizem que não, esses não sabem como é que se há de fazer e estão errados, olha, devemos fazer desta maneira europeia, não sei o que assim mais. Eu o que eu costumo dizer em relação a isso é um problema que a única forma de se alterar é porque tu não podes tirar o nome de uma pessoa e tu não podes tirar a educação de uma pessoa nem a história dela, não podes apagar o passado dela. Tem que haver uma convergência a nível das ideias para que nos possamos entender e que também haja um bem comum. Mas a sensação que me dá é que cada lado pensa que não, este vai querer trabalhar para ele, este vai querer trabalhar para aquele e depois o que acaba por acontecer é as grandes potências tomam vantagem disso. Em adição, deixa-lhe dizer que o outro problema também é que nós em África, depois dos países serem dados as independências, porque quando se fala de independência, nós não conquistamos nada. Foram dadas as independências de uma forma programada pelos europeus. Portanto, quando nós recebemos a independência, nós não descolonizamos as mentes no sistema educacional. Por isso é que temos muitos africanos alienados, estás a ver? Não fizemos isso. E assimilados. O indivíduo assimilado é um indivíduo muito mais perigoso que o colono. Muito mais perigoso. Porque é um preto que te trata pior que um branco racista ou coisa assim do gênero. Correto. Que vai te maltratar de uma maneira. Tudo em favorecimento do colono. Portanto, nós não conseguimos fazer esse exercício. E até hoje estamos assim. Até hoje. Há muita coisa que está aí escondida debaixo da ponte. Que nós temos que começar a abrir essas cubas, temos que começar a falar sobre isso. Estás a ver? Há muitos acordos secretos estatal que foram feitos. Que nos faz sofrer até hoje. Que nos fazem sofrer até hoje, sim. Eu sei que depois eu sei que houve alguns acordos, mesmo depois do fim das guerras coloniais, houve vários acordos que foram estabelecidos, que, sobretudo de França, para com as suas colónias, que as colónias não foram entregues assim de forma tão clara. As colónias não foram entregues assim de forma tão clara. E pronto, pois, se vires na escala internacional, tu vês que mesmo os ingleses ainda existem vários países em que a rainha continua a ser o chefe de Estado. Falaste, por exemplo, da França. Todos os países francófonos da África pagam táxi colonial na França. Mas isso é uma loucura. E ainda usam o franco. Foge. Usam o franco em que pagam para utilizar o franco. Ou seja, praticamente pagar, é um atestado de incompetência. Não tem que usar a tua moeda porque nós mesmo entre nós não nos vamos saber entender. Pagar um atestado de incompetência. Mas também é uma outra maneira de escravatura. Estamos no mesmo sistema, só em mais diferentes. É mais diferente, mais sofisticado. Mais sofisticado. Mas tu tocaste num ponto muito interessante em relação a isso, colega. A juventude. Assim no imediato, a minha colega fez uma questão e eu penso que não quero que seja uma pergunta muito parecida, mas assim no imediato, o que é que a juventude que está na diáspora pode fazer pelo continente? Nós não temos organizações, quando falámos aqui no início, não temos as organizações que nos permitam nós nos aproximarmos e podemos chegar para tentarmos mudar isso. O que é que a diáspora está mais informada, que tem outras condições socioeconómicas, pode fazer, aquele bocadinho que pode fazer para que possamos dar esperança a estas crianças e permitir que elas cresçam com uma ideia de futuro? O que é que tu achas que nós que estamos aqui deste lado, nós somos privilegiados, acabamos por ser privilegiados, não é? Vivemos na casa da madrasta, pronto, mas temos segurança, temos acesso ao ensino. O que é que nós temos de fazer pelo Primeiramente, o que nós temos que fazer, eu vou usar aqui uma palavra que é língua nacional de Angola, que significa reunião. Nós temos que fazer um comba. Comba significa sentarmos juntos e vamos conversar. O BAN também é isso. Também. Estás a ver? A diáspora precisa de fazer isso. E
sentando, conversando, significa dizer que vamos trabalhar no coletivo. Uma convenção. Uma convenção. Ali nessas reuniões, nessas sentadas, vai sair muitas ideias, mano. Tudo em prol da África ou dos nossos países, não de uma pessoa só. Estás a ver? Estás a falar. Agora já estou aqui a imaginar, hein, Paulo? Fazer-se uma grande convenção com todos os jovens do continente africano, num grande espaço em que fossem debatidos todos os nossos problemas, todas as nossas soluções e que saíssem dali 10 prioridades. Seria algo muito bonito. Já estás a ver, estamos a andar já. Já estamos a andar. Estás a ver? Começamos, é verdade. Tanto no aspecto econômico, social, podemos começar ali no Mushima, ali algo com uma amostra de um bocado de nigerianos, ganenses, angolanos, cabo-verdianos, guinenses, um pouco, e depois fazer algo maior. Partir para algo, se calhar, já com 10 mil pessoas, ou 5 mil pessoas, se não estiver a ser muito emocionado, e de facto debatermos isto. Porque eu acredito que a comunicação é a única arma que nós temos. E o veículo principal. É a única arma que nós temos para que possamos definitivamente aparecer com goals em comum e podemos atacar. Quando estiveste em Angola, houve alguma região que visitaste, que aproveitaste para ir? Ou estiveste só mais no sítio onde tu... Não, eu ando muito, mano. Eu ando muito. Eu fiz um documentário que fala da Zungueira, que é baseado no meu livro. Zungueira, essas mamás que vendem na rua. Yeah. E tive que andar, mano. Ir nos guetos, pisar água suja ali. Entrevistar a senhora na praça. Documentas essas coisas? O documentário vai sair. Vai sair. Ok. Eu filmei, falei com o pessoal. Encontrei coisas tristes, mas eu ando. Olha, dificilmente vou para Angola para passear. Ei, já não consigo. Tipo, relaxar. Não. Junto, claro, tem sempre um dia bom para fazer as coisas. Mas eu vou sempre para trabalhar. Se não estou a fazer cena dos livros, estou a fazer o tipo de trabalho comunitário. Eu pego coisas da Inglaterra para oferecer para as crianças de Angola. A caridade, né? Chamada a Charity. Faço muito isso, todos os anos também. Então, estou sempre a fazer, mano. Estou sempre a ir a vários sítios. Tive em algumas províncias, inclusive. Eu, há 2 anos atrás, estive numa província que é a província que mais tem seca em Angola, onde morrem pessoas de fome até nos dias de hoje. Assim estamos aqui a falar. Alguém está a morrer lá? Tá de fome. Cunene, chama-se Cunene. Eu estive lá, tirei algumas fotos, filmei, mas tive que apagar tudo. Porque as imagens eram fotos? Não, é terrível. Não. Eu tive aquilo, se calhar até podia me trazer problemas. Okay. Então, apaguei. Ou seja, o Estado angolano nem chega a essas regiões. O Estado chega, mas a população está na mesma. Aquilo é Angola, tem a administração do Estado. Morre pessoa de fome. Eu vi neném a morrer mesmo. Ninguém me contou, eu vi com meus olhos. Seco assim, vê as costelas, já. Certo. Então, não dá para filmar isso. Não. Vou apagar isso. Não dá para filmar. Não posso pôr. E depois, a nível da ajuda internacional, não conseguiste sentir que existe alguma presença ou muito escassa? Epá, da ajuda internacional, nós temos representantes das Nações Unidas de Angola, vem sempre alguma ajuda, não como no passado, porque no passado, quando Angola estava em guerra, havia muita ajuda. Hoje o governo autônomo não é guerra, estás a ver? Autossustentabilidade, o governo tem que velar por isso, não vive de fora. Mas os pequenos esforços que o governo tem feito lá, já vi alguns donativos ir para lá e tal, mas se tu tiveres com fome, vão te trazer comida hoje, vais ficar bem satisfeito. E o amanhã? O povo não precisa de comida, precisa de autossustentabilidade. É uma zona seca. Hoje em dia, estamos em 2022, qualquer parte da Terra, nesse planeta, que tem zona seca, já há tecnologia que faz com alguma coisa crescer aí. Como é? Nós temos dinheiro, mano. Vocês têm recursos. Temos tudo. A Angola é dos países mais ricos do mundo. Aquilo é vontade, não há vontade nas pessoas. A nível de recursos, a Angola é dos países mais Nós ricos temos do mundo. mesmo que criticar o Estado. Não é para meter sujo o Estado, é mesmo para você ver que está a morrer pessoas. Vamos fazer alguma coisa. E não podemos esperar o Estado. A gente também faz alguma coisa. Diz-me uma coisa. A nível das relações dos países que estão à volta, existe alguma colaboração? Há colaboração por parte, por exemplo, dos países que fazem fronteira com Angola? Ou essa cooperação não existe? Eu sei que na Guiné tem ali a OCDE, que é onde eles tentam já criar algumas parcerias, não é? A nível económicas, mesmo a nível de visto. Os países da OCDE pode haver viagem
entre esses países. Ali em Angola existe algum tipo de cooperação? Claro, nós temos no sul temos a Namíbia, Certo. né? Do outro lado temos no leste, Sim. temos a Zâmbia, Congo Democrático, quer dizer, há uma pequena cooperação nisso, que é uma relação bilateral, Correto. não é? Onde o comerciante que está na Namíbia traz as coisas para aqui e tal. Também tem essa relação de governos, mas nenhum governo vai sustentar o povo de Angola. O nosso Estado tem de fazer isso. Mas a cooperação existe. Tem comerciantes de outros lados que vêm vender as coisas aqui e nós também vamos lá vender nossas coisas. Claro. Estás a ver? Essa relação existe aberta. Existe Yeah. então. Sim. Ok, Henrique, eu gostaria. A conversa foi espetacular. Adorei saber um pouco daquilo que é o teu percurso. Tu és sem dúvida um convidado que vai estar aqui várias vezes connosco, se Deus quiser, para falarmos de outros tópicos.